E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal e bem-vindos também a mais um especial de tretas aqui. Hoje eu separei uma treta pra gente poder falar cabeluda. Foi uma das tretas mais babadas da década passada. Eu acredito que foi a treta mais babada da década passada. Uma pena que muitos esqueceram que ela aconteceu, mas eu vou trazer ela de volta à vida porque ela marcou o fim de uma pessoa muito tóxica e que, assim, foi terrível com muitos artistas. Então vamos discutir isso hoje, vamos falar disso tudo aí. Fica comigo no especial de tretas hoje de Lady Gaga contra Paris Hilton. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero aproveitar e te convidar para você poder se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros temas relacionados e eu tenho certeza que você vai gostar de um conteúdo aqui, beleza? Bom, vamos entender primeiro a relação da Lady Gaga com o Paris, que é importante antes da gente chegar no momento da treta, né? Quando a Gaga começou a carreira dela, né? A Gaga estourou e ficou muito famosa, principalmente por questão fashion, a questão da música muito marcante, ela se tornou uma musa LGBT. E o Paris, sendo assim, muito influente, publicava muita coisa no blog dele. Afinal de contas, pra quem não sabe, o Paris Hilton, ele foi um dos grandes blogueiros dos anos 2000. Ele tinha o blog mais acessado de fofocas do mundo. E por causa desse mundo de acesso que ele tinha, enfim, ele era muito procurado por celebridades e tals. E por causa disso, ele começou a focar muito na Lady Gaga. E a Lady Gaga acabou gostando do que ele escrevia e fez amizade com ele. Amizade essa que eles construíram bem ali no começo da carreira da Gaga, em 2009, 2010, né? E parecia tudo bem entre os dois. O problema é que as coisas começaram a feder mais pra frente. Por quê? O Paris, gente, como muitos já devem saber, ele ao mesmo tempo que ele te bota no topo, ele te destrói. E ele começou meio que a fazer isso com a Lady Gaga também. É importante a gente dizer que o Paris, ele deu uma entrevista pra Wendy Williams, né, em 2013, quando a treta dos dois explodiu, em que ele falou assim que a Lady Gaga e ele tiveram uma briga porque ele perguntou sobre o namorado dela numa entrevista. A Gaga, segundo o próprio Paris, ela era uma pessoa que ela tinha dependência química, não somente em drogas, mas a Gaga também, ela bebia muito. E por causa disso, segundo o próprio Paris, isso já tinha mudado um pouco a forma que ela conversava com as pessoas, que ela tratava as pessoas. Ele disse que ela tratava muito mal as pessoas e que no dia dessa entrevista ela deu um super chilique. Mandou desligar a câmera, enfim, ela deu um ataque. E nesse ataque que ela deu, ela xingou muito eles e os dois ficaram meio que afastados e pararam de conversar a partir daquilo. O problema é que o Paris, como eu disse aí, ele começou a publicar umas coisas negativas sobre a Lady Gaga e os fãs da Lady Gaga meio que começaram a ir contra ele. O Paris sempre teve muito esse negócio de montar na onda do hate, gente. Ele construiu muito a carreira dele montando em notícias negativas de pessoas que muitas vezes não eram verdadeiras. Então ele bota muita palavra na boca das pessoas, ele é muito sensacionalista. Então ele foi inclusive uma das pessoas que vazou o disco Blackout da Britney. Ele, além de ter vazado o disco Blackout, ele foi uma das pessoas que publicou notícias sobre o breakdown da Britney tirando onda. Então assim, ele não é uma flor que se cheire. Então isso a gente já tem que entender de uma vez. Só que a treta dos dois voltou meio que a ficar grande e ter certas explosões no ano de 2013. A Gaga tinha lançado Applause e o Paris estava metendo pau, como eu disse. Só que uma coisa aconteceu que meio que foi bem decisiva para poder fazer com que a briga dos dois se tornasse pública. Até determinado momento, a briga do Paris com a Gaga era totalmente feita em bastidor, mas a partir do momento que um fã mandou uma mensagem para Lady Gaga dizendo que viu Paris dentro do conjunto de apartamentos onde ela morava em Nova York, fez com que ela tomasse uma atitude. Por quê? Segundo ela mesma, depois do fim dessa amizade dos dois, o Paris começou a provocar ela. Provocar ela, basicamente assim, abusando emocionalmente dela. Dizendo que ia vazar coisas dela, dizendo que, ameaçando, né, ela mandava, por exemplo, fotos da Madonna com ela na cadeira de rodas, com a Madonna mandando uma shade pra ela, um meme, entendeu? Então assim, ele pintava muito com ela, e isso foi uma coisa que ela mesma disse sobre o assunto.
E aconteceu o seguinte, que quando explodiu essa bomba dele ter ido nesse apartamento dela, ela publicou no Twitter isso. E ele rebateu de volta, então começou a virar meio que uma guerra. Então assim, começou com essa briga. Depois o negócio começou a ficar mais cabuloso. Por quê? Porque a Gaga começou a dizer que o Paris era o tipo de pessoa que ele era muito abusivo e que ele ia até o fim para ter o que ele queria. Ele não se importava com o status de espírito da outra pessoa que estava do lado, né? E que isso era uma coisa dele. E ele começou a dizer que ela era uma sanguessuga, que ela era o tipo de pessoa que aproveitava dos outros e depois ela descartava. Inclusive ele disse isso na Wendy Williams e repetiu no Twitter. Então assim, virou uma mega briga. Então tudo ficou baseado nos Little Monsters, na Lady Gaga, contra o Paris Hilton. Segundo o próprio Paris, antes dessas coisas explodirem, né, a Gaga também teria participado de um sistema de boicote. Eu falo disso no especial do disco Bionic, eu vou comentar lá mais sobre completo como a gravadora participou desse sistema de boicotes, mas é importante a gente dizer que o Paris, junto com a equipe da Lady Gaga, foram pessoas que tiveram muita participação na época do flop do disco Bionic da Christina Aguilera. Inclusive, vários radialistas vieram à tona e falaram sobre o assunto, porque o Paris, pra quem não lembra, ele protagonizou um dos momentos mais assim absurdos no Twitter, que foi quando ele expôs a hashtag FlopTina e começou a falar mal da Christina e tratar ela como uma cópia da Lady Gaga. Ele dizia que ele fez isso tudo induzido pela equipe da Lady Gaga a participar daquele movimento. Por quê? Porque isso abriria mais portas para Lady Gaga dentro do mercado fonográfico e eliminaria artistas do passado, dando mais força para ela se engajar. O caso é que o Paris trouxe isso à tona também durante a briga dos dois no Twitter. E isso foi muito cabuloso, porque ele expôs nomes. Então ele disse que a Gaga teria feito um sistema de boicotes muito grande contra diversos artistas. Ele citou Katy Perry, Rihanna, Natalia Kills, Porcelain Black, a própria cantora estoniana Kerli, né? Então assim, virou realmente um circo o negócio. E a Gaga debatendo em cima dele, falando que ele era louco e que ele era um monte de coisa. Tudo isso explicitamente no Twitter. E uma coisa que é interessante é que o Paris, depois de muitos anos, ele ainda tenta chamar a atenção da Lady Gaga. Como muitos devem saber, no ano de 2018, que foi meio que a última vez que ele falou mesmo da Lady Gaga e que ele tentou puxar esse assunto de volta para chamar a atenção, ele envolveu mais uma vez a Christina Aguilera no negócio. E ele quis sempre botar essa guerra bem em ênfase, porque também veio logo depois que a Gaga com a Christina fizeram aquele featuring, né, em Do What You Want, que foi uma versão nova que lançaram pro Art Pop, durante a divulgação ainda do disco, anos atrás. As duas também conversaram já sobre esse assunto e a própria Christina já falou. E ambas chegaram bem na mesmo tipo de forma como ele lidava. Ele sempre foi muito abusivo e a Christina disse que ele fez a mesma coisa com ela. E é engraçado, gente, porque por mais que essa treta seja entre o Paris e a Lady Gaga, que são dois americanos fortes no mercado, que tem tudo isso, ontem a gente teve uma demonstração muito similar a esse tipo de conduta entre a Anitta e o Léo Dias. E é engraçado como que esse ciclo da mídia, ele se repete. Não é uma coisa que é tão distante da realidade que a gente vive hoje. A gente tem essa cabeça de achar que, isso é coisa que só americano faz pra poder ganhar mídia. Isso é coisa que só tal pessoa faz pra poder conseguir alguma coisa. Sim, gente, tem sim todos esses apelos que são feitos pra poder conseguir conquistar mais público, mais grana. Sim, existe isso. Mas também existe o lado abusivo do outro lado que é tratado. E ficou bem óbvio que o Paris com a Lady Gaga, ou o Paris contra a Christina, ou o Paris contra todas as celebridades que ele brigou, ele sempre foi muito abusivo e em busca apenas do que ele queria naquele momento. Mas agora eu vou dividir com vocês uma pergunta. Qual a opinião de vocês sobre toda essa treta do Paris com a Lady Gaga? Vocês sabiam? Vocês não sabiam? Conta pra mim que eu quero saber. Eu acho que é muito importante os fãs marcarem determinados tipos de pessoas que tentam fazer ataques pessoais contra os artistas, como o Paris fez, como outros sites fizeram,
pra gente realmente não dar apoio nem engajamento pra esse tipo de conteúdo, pra gente sempre focar realmente no artista e no que o artista pode oferecer pra gente no final das contas, tá bom? Então não esquece, conta pra mim que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Ó, beijo gigantesco e até o próximo Tretas nosso aí.